Eles não foram destruídos pelo dilúvio. A verdade que você nunca ouviu na igreja ou na sinagoga começa aqui. Os Nefilins, os gigantes filhos da rebelião celeste, não apenas sobreviveram ao grande julgamento das águas, eles reapareceram depois, espalhando seu legado de sangue e mistério por toda a terra antiga. Este é o segredo mais perigoso da sua Bíblia, apagado de sua memória, mas gravado nos pergaminhos mais antigos e proibidos. Prepare-se para uma jornada onde a arqueologia encontra a teologia proibida, e a pergunta final será: para onde foram esses seres e o que seu rastro significa para você hoje? A primeira mentira que contaram a você sobre o dilúvio é que ele limpou tudo, que a corrupção dos Nefilins, os gigantes nascidos da união entre os vigilantes celestes e as mulheres humanas, foi varrida da face da terra por um decreto divino. Mas e se eu disser que as águas recuaram para revelar um mundo ainda infestado por essa semente proibida? O livro de Gênesis, no capítulo 6, nos dá a pista explosiva. Os Nefilins estavam na terra naqueles dias e também depois. Essa palavra depois é a chave para um mistério de milênios. Depois do quê? Depois do dilúvio. É um verso solto, uma brecha na narrativa oficial, um fio de Ariadne que leva a um labirinto de textos suprimidos. Por que esse detalhe crucial foi deixado de lado? Por que a tradição ensina que eles foram aniquilados quando o texto sagrado afirma o contrário? Alguém reescreveu a história. Este é o ponto zero da sua investigação. Você não está apenas aprendendo uma curiosidade bíblica. Você está desenterrando uma verdade que desestabilizaria a compreensão linear da salvação e da queda. A pergunta que ecoa na sua mente agora não é se, mas como. Como uma raça condenada poderia ter sobreviver a um julgamento universal? A resposta está nas águas turvas da história e nos pergaminhos que tentaram queimar. Se alguma coisa dentro de você reconhece essa verdade e quer que eu continue trazendo histórias perigosas como esta, deixe um comentário agora e fica comigo até o fim. É assim que eu sei que esse tipo de conteúdo faz sentido para você. Para entender o depois, você precisa mergulhar no antes. Antes do dilúvio, o mundo era um lugar de fronteiras dissolvidas entre o céu e a terra. Os filhos de Deus, ou vigilantes, como são chamados no livro de Enoque, desceram do alto. Eram anjos, seres de luz e propósito, encarregados de observar. Mas a observação se transformou em desejo. Eles viram as filhas dos homens e foram consumidos por uma paixão proibida. Essa não foi uma simples queda moral. Foi uma violação cósmica da ordem criada, um rompimento deliberado das barreiras que separavam o espiritual do material. Dessa união nasceram os Nefilins, gigantes de poder descomunal e apetite insaciável. A terra gemeu sob seus pés. Eles devoraram as colheitas, depois o gado e, finalmente, segundo os textos antigos, voltaram-se para a própria humanidade em um banquete de sangue e violência. A corrupção não era apenas deles, era uma contaminação que se espalhava. Os anjos caídos ensinaram aos humanos segredos proibidos, feitiçaria, astronomia, metalurgia, cosmética, conhecimentos que aceleraram a decadência. O mundo pré-diluviano era, portanto, um caldeirão onde a essência humana foi hibridizada, poluída por uma linhagem sobrenatural violenta. O grito da criação subiu até os céus, e a resposta foi o dilúvio. Mas aqui está o detalhe crucial. O julgamento era sobre a corrupção, não necessariamente sobre a eliminação completa de cada traço genético. Alguma semente poderia ter sobrevivido? Alguém ou algo escapou? O palco está armado para o maior segredo de todos. A arquitetura invisível do julgamento divino é mais complexa do que um simples botão de reset. O dilúvio não foi uma faxina cósmica, mas um ato cirúrgico de separação.
As águas do abismo, Terrom, e as águas de cima, o firmamento, se encontraram para desfazer a criação e refazê-la. No entanto, na teologia judaica e nos textos místicos, há um princípio profundo. A misericórdia, Chesed, sempre se entrelaça com o julgamento, Gevurah. A destruição total contradiz a promessa implícita na própria criação. Portanto, pergunte-se, seria possível que dentro da arca que salvou a linhagem pura de Noé, houvesse também, mesmo que de forma latente, o potencial genético ou espiritual daquela corrupção? Ou pior, e se a arca não foi o único refúgio? Os textos apócrifos sussurram sobre outras possibilidades. Alguns vigilantes foram acorrentados nas trevas, mas seus filhos, os gigantes de carne e osso, tinham corpos físicos. Suas almas, segundo o livro de Enoque, se tornaram espíritos impuros, demônios que assolam a terra até hoje, uma sobrevivência espiritual da rebelião. Mas e seus corpos? Sua linhagem sanguínea? A punição foi direcionada aos pais celestes e aos gigantes violentos, mas a contaminação, como um vírus, poderia ter encontrado um hospedeiro inesperado. A própria narrativa de Noé gera suspeitas. Ele era perfeito em suas gerações, mas isso significa pureza genética absoluta ou integridade moral. A linha está terrivelmente embaçada. Você está começando a perceber que o mundo pós-diluviano nasceu com uma cicatriz, não com uma cura completa. O que brotou dessa terra lavada pelas águas? Algo antigo e terrível estava prestes a renascer. A ruptura acontece logo após as águas baixarem. Noé e sua família desembarcam em um mundo novo, supostamente limpo. Deus estabelece uma nova aliança, promete nunca mais destruir a terra assim. Mas a semente do mal não estava apenas no exterior, estava potencialmente dentro da própria humanidade restaurada. Os primeiros capítulos de Gênesis depois do dilúvio são estranhamente silenciosos, mas logo depois, na genealogia de Noé, surgem nomes e figuras que ecoam o passado proibido. Cam, um dos filhos de Noé, comete um ato de profanação contra seu pai bêbado. A maldição que se segue sobre Canaã é visceral e carregada de implicações. Algumas tradições rabínicas e textos apócrifos conectam essa maldição diretamente à linhagem de Cã com uma corrupção mais profunda, uma herança que não foi lavada. É aqui que a pista se torna quente. As nações cananeias que surgem de Canaã são descritas mais tarde como povos de grande estatura, temidos por seus gigantes. Os Emins, os Anzumins, os Refaíns, todos são chamados de gigantes na terra prometida. De onde eles vieram? Como apareceram depois do dilúvio, se todos os gigantes foram destruídos? A única explicação lógica, dentro da narrativa bíblica, é que a linhagem sobreviveu de alguma forma através de uma das linhagens de Noé. Esta é a ruptura silenciosa. O pecado dos vigilantes não foi afogado. Ele encontrou um novo canal. A rebelião tinha raízes mais profundas do que as águas do abismo. E o alvo seguinte de Deus não seria mais um dilúvio universal, mas uma guerra de conquista por uma terra ainda habitada por vestígios dos Nefilins. O cenário pós-diluviano é, portanto, de um julgamento incompleto. A terra prometida a Abraão e seus descendentes não era uma terra vazia, mas um território fortemente defendido por remanescentes da antiga corrupção. Quando os espias de Moisés voltam de Canaã, seu relato é de puro terror. Vimos ali os gigantes, filhos de Anak, que são descendentes dos gigantes. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Números 13:33. Os nomes desses gigantes ecoam através das páginas. Golias de Gate, Og, rei de Bazã, cuja cama de ferro media 9 côvados. Esses não são mitos folclóricos, são registros históricos dentro do texto sagrado,
apresentados como inimigos tangíveis e mortais de Israel. A guerra contra eles não é apenas uma batalha por território. É uma continuação da guerra cósmica iniciada antes do dilúvio. Deus ordena a aniquilação total dos cananeus, um Herem, decreto de destruição, que sempre perturbou os leitores modernos. Mas e se a razão fosse precisamente essa? Erradicar o último reduto da semente dos nefilins. A sobrevivência deles depois do dilúvio transformou a missão de Israel em uma operação de limpeza divina. Cada gigante abatido por Davi ou Josué era a eliminação de um resquício vivo do grande pecado. No entanto, mesmo essa campanha não foi totalmente bem-sucedida. Tradições sugerem que alguns sobreviveram, fugiram, se miscigenaram. O rastro do gigante se esvai na história, mas não desaparece. O que aconteceu com os sobreviventes daquela purificação? Para onde eles foram quando as trombetas de Jericó calaram? A evidência primária não está apenas nos versos soltos de Gênesis. Ela está nos chamados documentos vazados da antiguidade, os livros apócrifos e pseudepígrafos que a instituição religiosa posterior tentou suprimir. O principal deles é o livro de Enoque, citado na Epístola de Judas e venerado pelos primeiros cristãos, mas excluído do cânon oficial. Enoque dá detalhes gráficos da queda dos vigilantes, do nascimento dos gigantes, de sua violência e de seu destino final. Mas ele também fala do que aconteceu depois. Os espíritos dos gigantes mortos se tornaram demônios, espíritos impuros que assolam a humanidade até o dia do juízo final. Essa é uma forma de sobrevivência pós-diluviana, direta e explicitamente declarada. Outro texto explosivo é o Livro dos Gigantes, encontrado entre os manuscritos do Mar Morto e em fragmentos na língua maniqueísta. Nele, os próprios gigantes, como Mahuai, têm sonhos aterrorizantes sobre o dilúvio que se aproxima e tentam enviar um de seus próprios para interceder por eles junto a Enoque. A narrativa é a de uma consciência do julgamento e de uma tentativa desesperada de sobreviver. Esses textos eram lidos e copiados pelas comunidades essênias de Qumran e pelos primeiros cristãos. Eles eram parte do entendimento espiritual da época. Sua remoção do cânon não os torna menos verdadeiros histórica ou teologicamente. Os torna perigosos. Eles complicam a narrativa limpa de pecado, julgamento e recomeço. Eles mostram uma continuidade do mal que a religião institucionalizada prefere ver como um capítulo fechado. Você está lendo o relatório confidencial de uma guerra espiritual que ainda está acontecendo, mas os testemunhos escondidos não param nos livros de Enoque. Eles permeiam a mitologia global de uma forma que não pode ser coincidência. As culturas antigas ao redor do mundo, totalmente desconectadas, falam de uma idade de ouro seguida por um grande dilúvio enviado pelos deuses para destruir uma raça de gigantes violentos ou semideuses. Na mitologia grega, os titãs, filhos do céu, Urano, e da terra, Gaia, travam guerra contra os deuses do Olimpo e são lançados no Tártaro. Os heróis gregos, como Héracles, constantemente batalham contra gigantes. Os nórdicos têm os Jotuns. Os hindus têm os Asuras e os Rakshasas. Os mesopotâmicos tinham os terríveis Anunnaki e a epopeia de Gilgamesh, com seu herói parte divino. Esses paralelos não são plágio. São ecos distorcidos de um evento real e global que ficou gravado na memória coletiva da humanidade. O que todas essas tradições preservam é a memória de um tempo em que seres superiores se misturaram com humanos, criaram uma linhagem híbrida poderosa, e essa linhagem foi alvo de um julgamento divino cataclísmico. A Bíblia fornece a versão teológica central e autoritativa, mas as outras mitologias são como testemunhas secundárias, corroborando os fatos básicos. Houve gigantes, houve um dilúvio. A pergunta que fica é:
Se o dilúvio foi global, as histórias dos gigantes também seriam. E se as histórias sobreviveram, será que alguns dos gigantes também sobreviveram, dando origem a esses mitos locais? Os fios da narrativa se espalham pelo mundo, tecendo um tapete de evidências circunstanciais impossível de ignorar. Quem guardou essas verdades perigosas quando as instituições as condenavam? Comunidades subterrâneas de místicos e escritores. Os essênios de Qumran, que esconderam os pergaminhos em jarros nas cavernas, preservaram o livro de Enoque e o livro dos gigantes, enquanto o templo de Jerusalém provavelmente os rejeitava. Os primeiros cristãos gnósticos viam na história dos vigilantes uma chave para entender a corrupção do mundo material e a necessidade de libertação espiritual. Padres da Igreja, como Justino Mártir e Clemente de Alexandria, ainda faziam referência a essas tradições. Na cabala judaica, a ideia de queda e de kelipot, cascas de impureza, pode ser ligada a essa rebelião primordial. Esses foram os guardiões, os que sabiam que a história oficial estava incompleta. Eles entenderam que a batalha contra os gigantes não era apenas física, mas metafísica. Os demônios que assombraram o mundo medieval nas visões dos monges e nos grimórios eram, na tradição enoquiana, os espíritos dos nefilins mortos. Essa linhagem de conhecimento secreto passou por alquimistas, rosacruzes e maçons, muitas vezes distorcida, mas sempre mantendo viva a ideia de que há uma história oculta por trás da história. Esses grupos não eram meros colecionadores de curiosidades. Eram conscientes de que guardavam um segredo sobre a origem do mal na Terra. Se você está percebendo que não é o único com essa fome por verdade escondida, conta nos comentários qual parte mais mexeu com você até agora e envia este vídeo para uma pessoa que também precisa ouvir isso. É assim que essa história enterrada encontra quem está procurando por ela. E então, no século XX, aconteceu uma descoberta que iria trazer tudo isso à tona de forma irrefutável. A descoberta moderna que virou o jogo foi, é claro, a dos manuscritos do Mar Morto em 1947. Dentro da Caverna 4, em Qumran, entre centenas de fragmentos, estavam múltiplas cópias do livro de Enoque em aramaico e do até então quase desconhecido Livro dos Gigantes. De repente, o que era considerado uma lenda marginal, um apócrifo obscuro, provava ser um texto central para uma comunidade judaica piedosa do período do Segundo Templo. A academia tremeu. A teologia precisou se reavaliar. Aqui estavam as fontes primárias, enterradas por 2 milênios, confirmando a vastidão da tradição dos vigilantes e dos gigantes. Arqueólogos também começaram a encontrar, em todo o Levante e na Mesopotâmia, inscrições e artefatos que falavam de reis e heróis de estatura colossal. Tábuas de argila mencionam dinastias de reis que desceram do céu. O próprio termo Anakim, gigantes de Canaã, tem raízes em palavras que significam pescoço longo ou colar, talvez indicando uma estatura imponente. A ciência secular, é claro, descarta gigantes literais, mas a narrativa histórica que emerge é coerente. Houve um período, uma memória cultural de um povo visto como gigantesco, poderoso e temido, que dominou certas regiões após o período diluviano. A convergência entre a arqueologia e os textos proibidos é assombrosa. Não se trata mais de fé cega, mas de um quebra-cabeça histórico onde as peças, espalhadas pela teologia, mitologia e arqueologia, começam a se encaixar de forma perturbadora. O que os estudiosos estão descobrindo força uma pergunta que vai além da academia. Se os gigantes eram reais e sobreviveram, seu legado vai muito além de ossos enterrados. A verdade mais profunda é teológica e pessoal. A história dos nefilins pós-diluvianos não é sobre monstros antigos. É um espelho para a condição humana.
Ela revela que a corrupção espiritual tem uma resiliência assustadora, que sobrevive a cataclismos e se reinventa através das gerações. A semente da rebelião, o desejo de ser como Deus, de transcender os limites impostos, de misturar o sagrado com o profano para obter poder, não foi afogada. Ela se manifestou nos gigantes de Canaã, nos impérios opressores da Babilônia e de Roma, e se manifesta hoje nas nossas próprias tentativas de transcender a condição humana através da tecnologia desenfreada, do transhumanismo e da busca por um poder que não nos pertence. Os nefilins são a metáfora máxima da hibridização que destrói a identidade. A ordem de Deus para Israel destruir os cananeus era, nesse sentido, um ato de preservação da humanidade humana, da linhagem messiânica pura que levaria a Cristo. Cada vez que Israel falhava e se misturava com esses povos, a corrupção reaparecia. Esta narrativa coloca você, ouvinte, no centro do drama. Você não é um observador passivo de uma lenda antiga. Você vive em um mundo que continua a ser assediado pelo mesmo espírito de rebelião, hibridização e violência que caracterizou os gigantes. Sua luta espiritual diária contra o que é desumano, violento e arrogante é um eco daquela guerra antiga. A pergunta muda de para onde foram os gigantes, para onde o espírito deles se esconde hoje. A resposta pode estar mais perto do que você imagina. Este é o seu chamado. Entender essa história não é um exercício intelectual, é um alerta espiritual urgente. Se a linhagem dos nefilins, seja física ou espiritual, persistiu e persiste, então a batalha descrita na Bíblia não é arqueologia. É atual. O apóstolo Paulo, em Efésios 6:12, escreve: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Esses principados e potestades têm uma linhagem que remonta à rebelião dos vigilantes. Seu chamado é para vestir a armadura de Deus, não contra inimigos visíveis, mas contra essa estrutura de mal que tem raízes pré-diluvianas. Ignorar essa dimensão da realidade espiritual é como entrar em uma guerra sem conhecer a história do inimigo. Você é convidado a uma vigilância mais profunda, a uma compreensão de que o mundo é um campo de batalha cósmico com camadas de história. Sua fé, sua oração, sua resistência ao mal são atos que participam da grande limpeza que começou com o dilúvio e será consumada no fim dos tempos. Você está sendo recrutado agora para uma linhagem diferente, a dos guardiões da verdade, dos que discernem os espíritos, dos que se mantêm puros diante das antigas tentações de poder e hibridização. O perigo é real. A promessa de vitória também. Mas você precisa escolher de que lado dessa história milenar vai ficar. E as evidências físicas dessa batalha ainda estão espalhadas pelo mundo, esperando para serem decifradas. As provas físicas estão espalhadas como pétalas de um segredo gigantesco. Não espere encontrar esqueletos de 10 metros em museus. A geologia e o tempo não preservariam isso facilmente. Mas observe os monumentos. Como civilizações antigas ergueram blocos de pedra de centenas de toneladas, como em Baalbek, no Líbano, ou esculpiram montanhas inteiras, como em Petra. As lendas locais frequentemente atribuem essas obras a gigantes ou à ajuda divina. As estruturas megalíticas ao redor do mundo, de Stonehenge às pirâmides, carregam o sussurro de uma engenharia que desafia a capacidade humana comum da época. Inscrições hititas falam de um povo guerreiro de grande estatura. Tabletes sumérios listam reis com reinados de dezenas de milhares de anos, uma possível distorção da memória de seres de vida longa ou de uma linhagem diferente. Até a toponímia conta uma história. O Vale de Refaim, perto de Jerusalém, a terra dos Refaíns, gigantes.
A arqueologia convencional tem explicações alternativas, mas a coincidência com o registro textual é impressionante. Mais recentemente, descobertas controversas de ossos alongados no Peru ou relatos de esqueletos grandes encontrados no Vale do Ohio no século XIX, embora muitas vezes fraudulentos ou mal interpretados, alimentam a curiosidade popular. A verdade física mais concreta, porém, talvez esteja na genética. A ciência moderna estuda o DNA antigo e encontra migrações e misturas de populações. Embora nunca tenha encontrado um gene de gigante, a ideia de uma linhagem populacional distinta, vista como gigante por padrões antigos, é perfeitamente plausível. Esses rastros da arquitetura impossível aos nomes de lugares são como marcas de garras deixadas na rocha do tempo. Elas nos mostram que algo muito grande, em todos os sentidos, passou por aqui. E essas marcas foram propositalmente ignoradas ou explicadas. A oposição à narrativa completa foi e ainda é feroz. Por que o livro de Enoque foi excluído do cânon judaico e, posteriormente, do cânon cristão, exceto na Igreja Ortodoxa Etíope? Os motivos são teológicos e políticos. Uma narrativa que apresenta uma queda angelical tão explícita, um julgamento divino incompleto e uma origem demoníaca tão direta era problemática para uma religião que queria se estabelecer com uma teologia sistemática e um controle sobre a narrativa da salvação. Era mais simples ensinar que o mal começou com Adão e Eva e que o dilúvio resolveu o problema dos gigantes, ponto final. A complexidade enoquiana abria portas para o dualismo, um mundo criado por anjos maus, e para questões embaraçosas sobre a justiça de Deus. No período da formação do cânon, após a destruição do segundo templo, o judaísmo rabínico buscou centralizar a autoridade na Torá e afastar os textos apocalípticos que haviam alimentado movimentos revolucionários. O cristianismo, ao se tornar religião imperial sob Constantino, também buscou uma ortodoxia que unificasse, não que complicasse. Textos como o de Enoque foram gradualmente marginalizados como heréticos ou não inspirados. A supressão não foi uma conspiração maligna, mas um processo institucional de simplificação e controle. O resultado, porém, foi o mesmo. Você, por séculos, foi privado de uma peça crucial do quebra-cabeça bíblico. A oposição moderna vem do ceticismo científico, que rejeita qualquer elemento sobrenatural, e do fundamentalismo religioso, que teme que explorar esses textos tire a autoridade do cânon estabelecido. Ambos os lados, por motivos diferentes, querem que você não faça as perguntas que estamos fazendo aqui. Agora você sabe o que eles temiam. A questão é, o que você vai fazer com esse conhecimento? A sua decisão é agora. Você pode fechar este vídeo e voltar à sua visão de mundo confortável, onde o dilúvio foi um reset completo e os gigantes são apenas metáforas. Ou você pode aceitar o desafio de viver com uma verdade mais complexa, mais perigosa e infinitamente mais fascinante. Essa aceitação muda tudo. Muda como você lê a Bíblia. Cada menção a gigantes, cada guerra de conquista ganha uma nova profundidade sombria. Muda como você vê a história mundial. As mitologias se tornam ecos de um evento real. Muda como você entende a batalha espiritual. Você conhece a linhagem histórica do adversário. Mais importante, muda sua postura pessoal. Se o espírito dos nefilins, a hibridização arrogante, ainda opera no mundo, você é chamado a ser um purificador, um guardião dos limites sagrados da humanidade criada à imagem de Deus. Sua decisão é se aprofundar, estudar, orar com novos olhos e, talvez mais controverso, compartilhar essa verdade recuperada com outros que estão prontos para ouvi-la. O silêncio é a vitória daqueles que suprimiram a história. A fala é um ato de restauração. Se essa jornada está mexendo com a sua fé e abrindo perguntas que ninguém nunca respondeu,
Me conta nos comentários o que virou de cabeça para baixo dentro de você e se inscreve no canal, ativa o sininho. É o seu gesto agora que me mostra que vale a pena continuar revelando as próximas partes dessa verdade que tentaram enterrar. Porque ainda existe uma última revelação, a mais importante de todas, sobre o destino final dessa linhagem e o que ela significa para o seu futuro. A revelação final é esta: os nefilins depois do dilúvio foram, em sua forma física, gradualmente erradicados pelas guerras de Israel e pela dispersão dos povos. Sua linhagem sanguínea se diluiu até se tornar indistinguível, mas seu legado espiritual, os demônios, o espírito de rebelião, violência e hibridização, permanece ativo até o dia de hoje, aguardando o julgamento final. O Apocalipse bíblico promete um fechamento para esse ciclo. O livro do Apocalipse fala da batalha final contra as forças do mal, da prisão de Satanás e, significativamente, da restauração de todas as coisas. A nova Jerusalém desce do céu e nela não haverá mais maldição. A árvore da vida está lá, não mais guardada por querubins, porque a ameaça da mistura proibida terá sido eliminada para sempre. Portanto, a jornada dos nefilins depois do dilúvio é, em última análise, a jornada da paciência de Deus e da certeza da sua vitória. Ele permitiu que o remanescente daquela corrupção persistisse por um tempo, dentro do seu propósito soberano, talvez para testar e forjar um povo santo. Mas seu fim está decretado. Para você, isso significa que cada batalha espiritual que você trava contra esse espírito anticristão é um ato de participação na grande narrativa da redenção, que começou antes do dilúvio e culminará na volta de Cristo. Você não está sozinho nessa linhagem de guardiões. Agora você sabe. Agora você vê os padrões. A pergunta para onde eles foram se transforma em para onde nós vamos. A resposta está na promessa de um mundo renovado, onde a semente da serpente em todas as suas formas finalmente será esmagada. Sua missão, até lá, é vigiar, discernir e permanecer puro. A história não é apenas passado, é profecia em ação, e você faz parte dela.